Boa tarde, pessoal do sétimo ano. Estamos aqui em mais uma aula sobre a agricultura brasileira, ou melhor, a agropecuária brasileira. E dentro desse tema, hoje nós vamos falar sobre o agronegócio brasileiro. É uma palavra aí que está bastante em alta, está bastante na moda. A todo momento nós vemos aí na TV falando sobre o agronegócio, né? O agro é pop. E aí, mas o que significa? O que é o agronegócio e como ele funciona no Brasil? Então, podemos ver aqui que o agronegócio é o conjunto das atividades que envolve a agropecuária. Então, tudo que é realizado, toda a atividade realizada dentro do que a gente chama de agropecuária, faz parte do agronegócio. Nós costumamos dividir essas atividades em três partes, né, em três momentos. Então, as atividades que são desenvolvidas antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira. Então, essas três atividades, o conjunto dessas atividades forma o agronegócio. Então, que atividades são desenvolvidas antes da porteira, né? Antes da porteira, nós temos lá a produção e o fornecimento de insumos, máquinas e equipamentos. Então, a produção e o fornecimento de insumos, a produção de sementes específicas, né, a produção de agrotóxicos, a produção de fertilizantes, a confecção de maquinários dos mais diversos e equipamentos que facilitam a atividade dentro da agropecuária. Então, isso acontece fora, né? Acontece antes da porteira. Dentro da porteira, nós temos o preparo e o manejo do solo, as irrigações, as colheitas e a criação do animal em si. Então, essa atividade de preparar a terra, de plantar, de irrigar, de colher, de criar o animal específico, né, dentro da pecuária, são atividades desenvolvidas dentro da terra, por isso chamadas dentro da porteira. E o depois da porteira seria o quê? O transporte, a armazenagem, a industrialização, a distribuição e a comercialização. Então, tudo que foi feito dentro da porteira, ele tem um destino, né? E esse destino, ele precisa ser transportado para chegar ao destino, ser armazenado, ser industrializado, distribuído e comercializado. Vamos pensar no feijão que a gente consome no nosso dia a dia. Nós compramos o quilo de feijão no supermercado. Só que para chegar à comercialização, esse feijão ele passou por várias etapas, várias atividades. Então, a terra foi preparada, foi adubada, foi utilizado maquinários na plantação e na colheita, foi utilizado agrotóxicos para espantar as pragas. Depois o feijão, a semente foi plantada, foi irrigada, né? Ela colheu e ela cresceu para depois ser colhida. Por fim, esse feijão colhido foi transportado para ser armazenado nas indústrias. Desse armazenamento ele foi empacotado, que aí pertence à industrialização. Depois de empacotado, ele foi distribuído para ser comercializado para chegar nas nossas mesas. Então perceba aí a quantidade de atividades que foram desenvolvidas para a gente poder chegar a ter o consumo do feijão na nossa mesa. Então, percebam que esse exemplo ele nos mostra que o agronegócio passa por todos os setores da economia. Passa pelo setor primário, né, que é a plantação e a colheita lá da atividade agropecuária, agricultura nesse caso, né? Passa pela industrialização
quando ele vai ser empacotado para ser distribuído e armazenado e passa pelo terceiro setor, que é o setor de comércio e serviços, né? Quando chega nos supermercados para ser comercializado. Então, todas essas atividades, enfim, são o agronegócio, tá? Esse agronegócio, a gente começou a falar mais nele a partir do momento da mecanização da agricultura, que nós já vimos, né? A partir do momento que o trabalho humano foi sendo substituído pelo trabalho das máquinas no setor agrícola, a gente começou a produzir melhor para conseguir produzir mais. Então, a partir deste momento da mecanização, foi que o agronegócio tomou força e fôlego no Brasil. E o seu lema, nós podemos dizer que é esse: produzir melhor para produzir mais. O agronegócio é tão importante no Brasil que ele é aí embaixo, ó, responsável por 21% do PIB do Brasil, isso segundo os dados de 2019, tá? Então, ó, nós temos como participação no PIB a agricultura, a pecuária, o extrativismo, o comércio, os serviços, a indústria, enfim, de todas essas atividades, o agronegócio ele é responsável por 21% do PIB, ou seja, 21% de todo o dinheiro produzido no Brasil em 2019 veio do agronegócio. E ele é tão importante também que 30% dos empregos formais, que são aqueles empregos de carteira assinada, então 30% de todos os empregos formais estão no agronegócio. Está no campo, então são os motoristas, são as pessoas que trabalham no campo em si, que colhem, que plantam, que operam as máquinas, que distribuem os adubos, enfim, 30% de todos esses empregos, de todo o emprego formal do Brasil está no agronegócio. Então, é um negócio grandioso mesmo no Brasil, está se tornando um negócio grandioso. Só que não só de pontos positivos é formado o agronegócio, existem também as críticas ao agronegócio, né? Que críticas são essas? Primeiro, ele não melhorou, né, não contribuiu para a distribuição de terras mais igualitárias no Brasil. O Brasil continua com uma má distribuição de terras, ou seja, quem produz dentro do agronegócio são justamente aquelas pessoas que possuem grandes porções de terra, são os grandes latifundiários, como a gente chama, que são pessoas que são donas de grandes porções, de grandes espaços de terra. Só que essas pessoas produzem dentro do agronegócio para exportação. E aí vem a segunda crítica, objetiva à exportação, né? Enquanto o mercado interno brasileiro ele é abastecido pela agricultura familiar, que são os pequenos agricultores que possuem pequenas porções de terra. Né? Então, a má distribuição de terra não foi resolvida no Brasil com o agronegócio. Quem lucra com o agronegócio são os grandes fazendeiros, são os grandes latifundiários. E, além disso, também ele provoca grandes impactos ambientais, né? Porque para se plantar, para fazer criação de animais, é necessário espaço, grandes espaços. Então, há um grande aumento do desmatamento para abrir espaços agrícolas. E, além do desmatamento, nós temos também o uso dos agrotóxicos e fertilizantes que poluem o solo, né? Poluem a água, porque do solo, a armazenagem da água é no solo, então
esses agrotóxicos e fertilizantes atingem o lençol freático, causando a contaminação da água. Enfim, são grandes as quantidades de críticas ao agronegócio, né? Porém, ele ainda está caminhando e se fortalecendo no Brasil. Então, falamos aí um pouquinho desse tema tão atual dentro da aula de agropecuária no Brasil, né? Falamos hoje um pouquinho do agronegócio brasileiro. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima aula.